Lucas capítulo 15, versículo 1. Lucas capítulo 15, versículo 1. Vamos ler? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, falavam mal, criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. 3. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, buscar a perdida, até que venha achá-la? Ele perguntou para os fariseus, os escribas e fariseus, Jesus perguntou. Versículo 5. E achando-a, a pôs sobre seus ombros, cheio de júbilo, alegria. Versículo 6. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria ou festa no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, irmão? Vamos meditar aqui, nessa palavra que Deus está mandando para mim, está mandando para você nesse dia de hoje. Ele nos dá graça para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. Irmão, temos que agradecer a Deus, por tudo que Ele tem feito em nossa vida e em nosso viver, por todos os benefícios, por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. O Salmo 3 e o 5, o salmista falou assim: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, nós temos mais de 1000 motivos para agradecer a esse Deus tremendo, poderoso, que deu a mim e a você vida, que deu a mim e a você mais um dia de vida, que me gerou e que gerou no ventre materno da minha mãe e da tua mãe. Nós vamos ao texto. O texto diz que os publicanos e os pecadores ouviam Jesus falar. Aqui em Lucas capítulo 15, versículo 1. Os publicanos e pecadores ouviam Jesus falar. Os publicanos eram pessoas que cobravam impostos para os romanos. Os pecadores, nós sabemos que são aqueles que vivem uma vida de pecados, uma vida longe, de Deus e da palavra de Deus. Então, os cobradores, de impostos, de taxas, os publicanos, junto com os pecadores, ouviam Jesus ensinar. E o texto vai declarar
que os fariseus começaram a murmurar, né, a falar mal de Jesus, a criticar, porque Jesus, ele estava junto dos pecadores, porque Jesus comia, né, sentava com os pecadores, pessoas, né, impuras, pessoas que tinham uma vida desregrada, né, pessoas que tinham uma vida devassa, pessoas que tinham uma vida toda irregular, e Jesus sentado no meio deles, e Jesus junto com eles, e Jesus no meio deles. Tem outros textos que mostram isso, né? Jesus andando com os pecadores, Jesus, aqui ó, como esse texto, comendo com os pecadores, pertinho dos pecadores, junto dos pecadores. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 17: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não enviou seu Filho ao mundo para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Fosse salvo por ele. Você vê que Jesus vai declarar em João capítulo 6, versículo 38: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, veja, mas a vontade de quem? Mas a vontade do meu Pai. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38, né? Eu desci do céu, eu vim do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, o Pai. Então Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, Deus, não é condenar o mundo. A vontade do Pai, Deus, não é que o homem, que o ser humano, vá para o inferno, né, lugar intermediário, lugar onde todos aqueles que pertencem a Jesus vão para sofrer e aguardar a ressurreição dos seus corpos, e depois serem julgados, né, conforme Apocalipse 20, 11, por ocasião do juízo de Deus, né, do grande trono branco, que é o juízo final. Esse não é o desejo de Deus. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos caídos. Deus não fez o inferno ou a condenação do inferno para o homem. O homem, o ser humano, está indo para lá com seus próprios pés, através das suas atitudes e ações. O homem está indo para a condenação eterna, a condenação do inferno, porque ele está escolhendo viver, o homem, quando eu falo homem, é o ser humano, ele está escolhendo viver uma vida longe de Deus e da sua palavra. Por quê, pastor? Para voltar aqui para onde eu parei. Porque a salvação, ela está condicionada a duas coisas na Bíblia, eu aprendi isso. A salvação, ela está condicionada a duas coisas na Bíblia. A primeira é a fé, a segunda é a obediência. Aquele que não crê já está condenado, mas aquele que crê e não obedece também não tem a salvação. Por quê? Porque se não precisasse obedecer, ninguém estava obedecendo. Se é só pela fé, se a salvação é só pela fé, lá em Efésios 2:8, né? Quer fazer? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é a condição. Então eu vou repetir: a salvação está condicionada a quantas coisas? A duas coisas. A salvação está ligada, condicionada a duas coisas. A primeira coisa é a fé. É por isso que todo aquele
aquele que não crê já está condenado. Só está vivendo na terra, mas ela já está o quê? Condenada e sabe ou não sabe. Porque como uma pessoa que não crê, ela já está condenada. A Bíblia está mostrando que ela está condenada. Mas por que ela está condenada, pastor? Porque ela não crê. Ela não crê em Deus. Ela não crê que Deus existe. Ela não crê que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador. Então, como ela não crê, ela já está condenada. Quando der o último suspiro, inferno, depois ressurreição, como eu falei, condenação eterna. Mas vamos lá, a salvação está condicionada a duas coisas. Primeiro, a fé. Então vamos a textos bíblicos que prova isso. Primeira coisa é a fé. Então você vê João capítulo 3, versículo 16. O que ele diz? Porque Deus amou o mundo, a humanidade, de uma tal maneira. O amor de Deus é algo incomensurável, né? O apóstolo Paulo vai dizer: quem pode medir a largura, o tamanho, a profundidade do grande amor de Deus? O amor de Deus é algo incomensurável, é algo incomensurável. O amor de Deus é algo que infinito, é algo que não tem fim. É o amor de Deus, né? O inefável amor de Deus. Então escuta, o texto vai dizer: porque Deus amou o mundo, a humanidade de uma tal maneira que deu seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele, olha a condição aí, para que todo aquele que nele crê, fé, não pereça. Que perecer é esse? Você pode estudar, examinar, você vai ver. Para que todo aquele que nele crê, fé, crê é fé, para que todo aquele que nele crê, fala da fé, não pereça. Que perecer é esse, pastor? Inferno, condenação eterna, condenação do inferno. Ou seja, se o cara crê, ele não vai para o inferno, ele não vai para a condenação eterna. Então a primeira coisa é a fé, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, o oposto do inferno e da condenação, vida eterna. Aí tem outro texto, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça, a graça é favor imerecido, né? Favor benevolente de Deus para mim e para você. Porque pela graça sois salvos mediante ou por meio da fé. A fé é a condição, é a primeira coisa. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Quem é que desperta a fé em você? É o Espírito Santo, através da palavra. Para ir para a segunda coisa, né, que está relacionada à salvação, aí eu vou citar, né, o texto de Romanos 10, 17. De sorte que a nossa fé, aqui é a fé sobrenatural, a fé salvífica, de sorte que a nossa fé nos vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Olha o texto. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir do que? Da palavra de Deus. A segunda coisa está em Hebreus capítulo 5, versículo de número 9. Eu vou ler para você, né? Diz assim: sendo ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Examine o texto, medite. Olha o que o texto está dizendo: que a salvação, em segundo lugar, é para quem obedece. As duas condições, fé e o que? Obediência. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação. Olha, para todos os que lhe obedecem. Então, a salvação eterna não é para quem não crê. A salvação eterna não é para quem vive uma vida contrária à palavra de Deus, de desobediência à palavra de Deus, de desobediência a Deus e os seus mandamentos. A salvação, a vida eterna, é para quem crê e para quem obedece. Isso aqui é a Bíblia. Eu estou
mostrando a Bíblia para você. Não é o que eu penso, o que eu acho, é o que está nas Escrituras. E a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, né? Olha o que Jesus declarou em João 14, 21, 23. João 14, 21, 23. Jesus falou assim: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, e aqueles que me amam serão amados de meu Pai. Viremos a Ele e nos manifestaremos a Ele. Olha o que Jesus está falando: aqueles que me amam me obedecem. Dizer que me ama, todo mundo diz. Se ou não, quem está na luz e quem está nas trevas, quem está na igreja e quem está fora dela. Dizer que ama, todo mundo diz que ama. Agora, amar a Deus, que é uma frase tão linda, né? Eu amo a Deus, mas amar a Deus significa obedecê-lo. Amar a Deus significa priorizá-lo, colocá-lo em primazia, colocá-lo em prioridade. Isso é amar a Deus. Jesus está declarando isso: quem me ama guarda os meus mandamentos. Quem me ama obedece a minha palavra. Mandamentos, né, é uma palavra para falar da palavra dele. Mandamentos é a palavra. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam guardam as minhas palavras. E João 5:24. João 5:24. Palavra de Jesus: na verdade vos digo, na verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras, olha, e crê naquele que me enviou. Quem foi que enviou ele que a gente leu aqui? O Pai. Na verdade vos digo, aquele, qualquer pessoa, sujeito determinado, aquele, qualquer pessoa, sujeito determinado, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me envia. João 6,38. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Então, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o Pai, tem a vida eterna. Olha aí. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E morte aqui não é a morte física, é a morte eterna. Separação definitiva de Deus. Para sempre longe de Deus. Para sempre longe do novo céu e da nova terra, que no futuro vai acontecer. Porque essa terra que você está vendo, ela vai arder com fogo. Essa terra que você pisa e sapateia, está na Bíblia, é profecia, ela vai arder com fogo. A Bíblia diz isso, que o apóstolo Pedro, na sua epístola, ele vai falar isso. Veja bem, que os astros, que a lua, os planetas, eles em fogo se desfarão. A terra e tudo que nela há, com fogo se desfará. Lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, as pessoas, o mundo, não o mundo globo terra, mas mundo, pessoas, seres humanos. O mundo foi destruído com o quê? Quem sabe responder? Água, dilúvio. Está lá em Gênesis capítulo 6. Quando Deus falou com Noé, fez uma aliança com Noé. Olha, Noé, eu estou vendo que o negócio está feio aí. Os pensamentos do homem só é maldade, perversidade, engano, malícia. Eu não vou mais contender com o homem. Deus fez uma aliança com Noé e mandou um dilúvio.
Noé passou 100 anos, de 100 a 120 anos, construindo a arca. Imagina, e a Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça, Noé pregou a verdade. Deus vai mandar um dilúvio, o dilúvio vai chegar, o dilúvio vai vir. Então o mundo antigo foi destruído com água, e esse mundo que a gente está vai ser destruído com fogo. Amém, irmão? Vai ser destruído com fogo. Então isso aqui é algo muito forte, meu irmão Edson. Então eu vou citar o texto aqui do apóstolo Pedro para você entender nessa questão, né, dos elementos, né, que vão ser desfeitos, o céu e a terra, né, que serão purificados com o fogo de Deus. Isso aqui é a Bíblia. Então olha o que a Bíblia diz, 2 de Pedro capítulo 3, versículo de número 7. A gente vai ler o 7, vamos pular para o 10 e para o 12. Olha, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, ou seja, pela palavra que trouxe tudo a existência, lá no Gênesis, né? Capítulo 1, a partir do versículo 1. Pela mesma palavra que trouxe tudo a existência, esse céu e essa terra, pelo poder desta mesma palavra que trouxe tudo a existência, estão o quê? Reservados, guardados, como o quê? Como um tesouro, para o fogo, para o dia do juízo. Olha o 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Olha aí, os céus passarão com grande o quê? Estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. Olha aí, ardendo fogo, ardendo se desfarão. A terra vai ser queimada, né? Ardendo se desfarão. E a terra, olha aí, a palavra que eu falei antes de citar o texto, e a terra e as obras que nela há, a terra e tudo que está nela, quer dizer aí? E a terra e tudo que nela há se queimarão. Então, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, água. Deus mandou o dilúvio e o mundo dos ímpios pereceu. Todos aqueles que não temiam a Deus, porque se você for estudar, você vai ver que o único que Deus achou naquela geração, que foi a geração de Noé, o único que Deus achou, né, justo, foi Noé. Um homem, né, reto, um homem, né, que gostava das coisas certas, corretas, que não queria o mal de ninguém, né, que não vivia uma vida dissoluta, né, uma vida de perversidade, de maldade, porque todo o resto daquele povo, é o que a Bíblia fala, está lá em Gênesis 6, todo o resto daquele povo, a imaginação dos pensamentos era só perversidade e maldade. Para você ter uma ideia, a depravação moral nos dias de Noé, assim como Sodoma e Gomorra, era de altíssimo grau, era de altíssimo nível, irmão. Pessoas, seres humanos, tendo relações sexuais, mas com animais. Por aí você tira que o negócio não é brincadeirinha. Seres humanos, pessoas tinham relações com os animais. Como a Bíblia fala isso? Não. Então como é que a gente sabe? Porque o texto mostra que no tempo de Noé, a Bíblia mostra isso, a depravação moral era de alto nível. Se era de alto nível, de acordo com o ensino bíblico, as pessoas praticavam coisas terríveis, irmão. Então pessoas tinham relações com animais, o negócio era mesmo feio, né? Homem com homem, mulher com mulher. O que você vê hoje já tinha desde que mundo é mundo. Desde que mundo é mundo, né? E eu acho que hoje está até pior, né? O negócio está sério. Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Você vê que os anjos que foram ali, que estavam na casa de Ló, os homens da cidade queriam que os anjos saíssem para eles terem relações sexuais. Imagina. Veja uma coisa
a depravação moral. O negócio era terrível, terrível, terrível. Então, Deus mandou o que? O dilúvio. Deus fez uma aliança com Noé e sua família, total de 8 pessoas contando com Noé. Deus fez uma aliança com Noé. Então Noé e a família, 8 pessoas, trabalharam na construção da arca. Deus ordenou aos animais, assim, ordenou Noé para que pegasse cada pá de animais ali, né, de animal, cada pá de animal, e botasse na arca. Noé fechou por dentro, Deus fechou por fora e toma-lhe água. O dilúvio veio e acabou com aquele mundo, né, o mundo dos ímpios. No Novo Testamento, Jesus fala acerca do fim dos tempos, que é a escatologia. A escatologia é o estudo, né, do fim de todas as coisas, da volta de Jesus, do fim do que há de acontecer. É a escatologia. Então olha o texto: a terra vai pegar o quê? Pegar fogo. Olha o 12: aguardando e apressando-vos para a vida do dia de Deus, em que os céus em fogo, o que é que diz aí? Se desfarão. Olha aí, céu e terra, né? Com fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Então a Bíblia está mostrando de forma muito clara, no Novo Testamento, né, que Deus, Ele vai trazer será novo céu e nova, Apocalipse capítulo 21, vai ser um novo céu e vai ser uma nova terra. Vai ser uma terra nova, céu novo e terra nova, é a promessa. Esse céu e essa terra que você vê, tudo isso aqui vai ser destruído com fogo, né? No tempo de Noé, água, e nos dias atuais, século 21, fogo. A terra vai ser, né, destruída, queimada com fogo, vai pegar fogo. Então, voltando para o texto, e eu vou simplificar para a gente terminar, né? Saúde. Lucas capítulo 15, né, irmão? Quando Jesus está ali e ensinando, e os publicanos estão ouvindo o ensinamento, os pecadores estão ouvindo o ensinamento. Quando Jesus, veja bem, verso 2, quando Jesus viu que os fariseus estavam murmurando, né, liberando o quê? Palavras, né, contrárias, murmurando, falando mal, criticando, como eu já falei aqui no começo, né? E eles estavam ali criticando, rapaz, um homem santo, né, no meio dos pecadores, homem santo, justo, no meio dos pecadores. Então eu já citei aqui, né, o texto de João, capítulo 3, versículo 17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus não veio para condenar ninguém, Jesus veio para salvar o pecador. Jesus veio para salvar o pecador. Você vê que em Lucas 19:10, Jesus falou assim: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para os perdidos, ele veio para os pecadores. E você vê isso também em Marcos capítulo 2, versículo 17, quando Jesus declarou: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas quem? Mas os pecadores. Olha aí, ele veio chamar, não foi os justos, os que se acham, né, certos e corretos, mas ele veio chamar quem? Os pecadores, os perdidos, né? Os errados, os tronchos, os que estão na vida longe de Deus e da palavra. Aí Jesus, ele vai dizer, ouçam essa parábola. Parábola é uma narrativa imaginária, é uma história. E aqui eu vou encerrar. Olha aí, 15:4. Olha aí.
que homem entre vós, tendo sem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto, lugar onde os pastores, né, apacentam ali as ovelhas, no monte também, tem pastor que leva as ovelhas para o monte, apacentar no monte, né, os animais apacentados no monte. Aqui o texto fala, ó, no deserto. Então qual é o pastor que está apacentando as suas ovelhas ali, né, no deserto, e ele percebeu que perdeu uma ovelha, ele não vai deixar as outras protegidas e vai buscar a ovelha que se perdeu. Olha o que o texto está ensinando aqui, ó. Olha aí, né? Ele vai deixar as outras protegidas, o texto fala aqui, ó, e não deixa no deserto as 99, ou seja, na parábola, esse homem tinha quantas ovelhas? 100 ovelhas, tem até um hino, né? Era 100 ovelhas, muito ruim desse hino, né? Todas no aprisco, é assim? As 99, oh, glória. Então no texto, ó, Jesus contou a história, ó, o homem tinha 100, perdeu uma, ele deixou as 99 no aprisco, fica aqui, que eu vou buscar que se perdeu. Olha a coisa aí. Aqui está representando quem? Jesus. Ele veio buscar os que estão perdidos. E quem é que está perdido? Todos os homens. Não tem um que eu não estou perdido, glória a Deus, aleluia. Eu nunca me perdi. Eu já nasci santo, já nasci perfeito. Não tem esse. Meu amigo Edson, meu irmão, não tem esse. Romanos capítulo 3, versículo 10. Porque escrito está: não há um justo, nenhum sequer. Aí o capítulo 3 de Romanos, versículo 23, veja aí, Matheus, o Romanos 3, 23, vai dizer assim: porque todos pecaram, todos, lá não está dizendo, porque alguns pecaram, não? Porque todos pecaram, todos, não é isso? De Adão para cá, todos pecaram. Você está entendendo? Porque todos pecaram e destituídos, ou seja, estão fora, e destituídos estão da glória de Deus. Olha aí. Então, não tem justo, todos são pecadores aos olhos de Deus. Todos são pecadores, está certo o texto? Lá no finalzinho, depois de Atos dos Apóstolos. Então, olha o que o texto passa os evangelhos, aí vem Atos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Atos, Romanos. Então, olha, preste bem atenção. Todos pecaram, todos são pecados, mas no tempo de Jesus, os judeus, que eram religiosos, né? Se achavam o quê? Justos. Você está entendendo? Eles se achavam pessoas, né? Vamos dizer assim, que não tinha, né? E portanto, até que não tinha nem pecado, né? Se achavam, né? O tampa, sim ou não? Se achavam melhores do que os demais, se achavam santos, se achavam superiores, se achavam melhores, sim ou não, do que os outros. Absolutamente não, porque o texto de Romanos, a palavra vai deixar claro, né? O Salmo 51:5, porque Davi diz assim no Salmo 51:5, ele diz assim: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então todo homem nascido de mulher, ele é pecador, e todos nós pecamos em Adão. De lá para cá, meu irmão, depois que Adão pecou, acabou. Todos aqueles que foram nascendo debaixo do pecado, até os dias de hoje, até o fim do mundo. Quem vai nascendo, né? Pecador, debaixo do pecado. Então Jesus se manifestou para tirar os pecados do mundo, conforme João 1:29, né? João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, veja bem, Jesus aqui ele conta essa história, né? Essa parábola, essa narrativa imaginária. Então ele deixou as 99 e foi buscar que se perdeu, e ele achou a ovelha perdida. Ela estava ferida, ela estava machucada. E o que foi que ele fez? Quando ele achou ela, ele já ficou muito alegre, porque ele é um pastor, ele
Ele é um pastor que ama as ovelhas, que ama as suas ovelhas. Então, quando ele achou ela, ele já ficou o quê? Muito feliz. Primeiro, porque ele achou e ela estava viva. Então, ele pegou aquela ovelha, ele colocou sobre os seus lombos, ombros, né? Colocou sobre os seus ombros, olha aí, e cuidou daquela ovelha, trouxe ela para o aprisco e cuidou dela. E cuidou daquela ovelha. E ele chamou os amigos, Jesus está narrando, né? E ele chamou os amigos para se alegrar com ele. Olha, eu achei a minha ovelha que eu perdi. Venham, se alegrem comigo, festejem comigo. Olha, agora trazendo para o espiritual. Isso aqui é o ensinamento de Jesus, que é uma aplicação para o espiritual. É uma aplicação espiritual. Porque se a gente for aplicar isso de modo trazendo material, o pastor está ali, o pastor do campo, né? Dos animais, ele cuida das ovelhinhas dele ali. Se ele perde alguma ovelha, ele vai atrás da ovelha. A mesma coisa aqui, ele vai atrás da ovelha, humanamente falando. É o pastor que cuida ali no campo das ovelhas. Se ele perder alguma ovelha, ele vai atrás dela, ele vai procurar achar a ovelha. E ele vai, se ele encontrar com vida, ele vai trazer a ovelha de volta. E ele vai se alegrar, né, com a sua família, com os seus. Agora, essa história que Jesus está contando, ela é espiritual. Olha o versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria onde? No céu, por um pecador, olha aí, que se arrepende. Haverá alegria onde? Alegria aqui é festa. Haverá alegria, haverá festa. Aonde? No céu. Por um pecador que se arrepende. O que arrepender? O que significa a palavra arrependimento? Dar a meia volta, sair do caminho do erro, do caminho do pecado, do caminho que não agrada a Deus, do caminho da impiedade, da injustiça, da maldade, da perversidade, da malícia, do engano, da corrupção, e trilhar o caminho de Deus, o caminho da palavra, vir para o mundo de Deus, sair do mundo de pecados e vir para o mundo de Deus e ser uma nova criatura, como está em 2 Coríntios 5,17. É isso aqui. Vai haver festa no céu. Por isso que quando alguém se arrepende, se converte, né? Eu não aceito mais esse estilo de vida, eu não quero mais esse estilo de vida longe de Deus, longe de Jesus, essa vida vazia, né? Que eu estou alegre na hora ali da festa, né? Na hora da bebedice, eu estou alegre ali na hora que eu estou na bagaça da vida, né? No mundo de pecado, eu estou alegre naquela hora, mas depois é um vazio tremendo na minha alma, depois é um vazio, é uma tristeza profunda, eu não tenho paz, eu não tenho sossego, eu não tenho alegria, eu vivo aprisionado. Quantas pessoas que estão vivendo assim, irmão? Sem Deus, sem paz, sem alegria, com vazio na sua alma. E o homem procura, o homem aqui é o ser humano, procura preencher o vazio que ele tem, irmão Socorro, na bebida, no cigarro. Porque o vazio que o homem tem é a ausência de Deus na vida dele. O vazio que o homem tem, o ser humano tem, é a ausência de Deus. Aquele vazio está ali porque Deus não está. Se Deus ele chegar, aquele vazio vai ser o quê? Vai ser preenchido. Então, como Deus não está na vida dele para preencher o vazio, ele procura nas coisas deste mundo, e no mundo de pecados. Quando só Deus pode preencher o vazio na sua alma. Mais do que, olha aí, quando o pecador se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Já que é justo, então não precisa de salvação. Se é justo, se é correto, se é certo, então não precisa se arrepender. Precisa? Já é justo. Então não tem nada do que se arrepender. Não tem. Então eu estou dizendo, mais do que por 99 justos, ele fala do pastor, ele usa a figura do pastor e das ovelhinhas, para trazer para o espiritual, para fazer uma aplicação. Então ele usa o pastor, a figura do pastor, ele usa a figura das ovelhas e ele traz uma aplicação para os ouvintes. E essa aplicação é espiritual. Quem se arrepender do seu mau caminho vai viver, vai ter vida eterna, vai ter salvação. Porque eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, espiritual. Eu vim para quem está perdido.
está no lamaçal de pecados, no charco de lodo, não é? Pecados. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Agora eu vim para que os pecadores se arrependam. Então Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, amém? Ele veio para isso, irmãos. Ele veio para isso. Então é necessário que o pecador ouça a sua voz, né? E se curve, se proste diante da sua voz, diante da sua palavra. Repito, João 5:24. Na verdade eu digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Se você crê em Deus, então você crê em Jesus. Se você crê em Deus e recebe as palavras de Jesus, né? Porque receber aqui é obedecer, receber aqui é guardar, receber aqui é praticar. Se você crê em Deus e se você anda na palavra, se você guarda a palavra, se você recebe a palavra de Jesus, não é a palavra de A nem de B, é a palavra de Jesus, é as palavras de Jesus, você está no caminho que vai levar você ao céu. Porque como o servo de Deus falou, um dia o corpo tomba, mas e a alma? Né? A alma, o espírito vai estar com Deus, vai para Deus. Então Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para os justos, mas para os pecadores. Ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Agora é uma verdade, ele veio como um cordeiro, mas ele voltará como um leão. Ele vai julgar, ele vai separar os bodes das ovelhas. Uma coisa forte. Ele vai separar, está tudo junto. É como o joio e o trigo, está junto, o joio e o trigo. Ele vai separar o joio, ele vai separar o trigo do joio. Quem é trigo vai para o céu, e quem é joio vai queimar na condenação eterna, vai para o sofrimento eterno. Porque joio aqui é aqueles que não têm uma vida com Jesus. Joio aqui é aqueles que não têm uma vida com Deus. E aquele que é trigo é aquele que está lutando, né, para agradar a Deus, para andar nos caminhos do Senhor. Em meio à fraqueza, trancos e barrancos, não abre mão de Jesus. Está ali lutando, não, eu quero chegar no céu, eu não quero perder a minha salvação. Não adianta, porque as coisas desse mundo aqui é tudo passageira, isso é tudo ilusão. Eu quero o céu é real, há um lugar preparado para mim. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar, e eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, João 14, vocês estejam também. Então ele foi preparar um lugar para mim e para você. Ele não quer que você vá para a condenação eterna, para a condenação eterna, para o sofrimento. Ele não quer. Ele quer que você vá para o céu. Agora existe, né, como a gente sempre fala, existe o quê? Existe condições. Chegou aqui a palavra, princípios que ele, né, colocou, ele estabeleceu para você chegar lá. Não é para todo mundo, não tem esse negócio, é para todo mundo. É para todo mundo. Se a gente quer chegar lá, tem princípios que nós precisamos nos enquadrar, porque o preço da salvação Jesus já pagou. Não foi ouro nem prata, foi preço de sangue. Então o preço ele já pagou. A salvação ele tem, e ele dá a quem ele quer, e ele quer dar a todo mundo. Que a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas, como eu já falei, muitos não querem a salvar. É o povo que não quer, muitos não querem. Muitos não querem a salvação. Jesus está de braços abertos e está chamando, está convidando: olha, eu quero perdoar teus pecados, eu quero te salvar, eu quero salvar a tua alma, eu quero livrar a tua alma da condenação eterna, eu quero livrar a tua alma do sofrimento eterno. Quem está dando ouvidos à palavra dele está sendo o quê? Está sendo salvo, está entrando na arca. Porque quando Noé disse: olha, Deus vai mandar o dilúvio,
a família dele recebeu a palavra. Porque a família poderia dizer, né? Poxa, eu tava um velho gagá. Rapaz, aqui não chove. Não chove, não. Terra seca, não chove. Deus vai mandar dilúvio. Deus vai mandar dilúvio, Noé. Tu tá ficando, aquele Noé já era velho. Tu tá ficando, ó, biruta, gagá. Tu já tá um velho gagá. Não, irmão. Como é meu filho, a esposa, ali os filhos e as noras, como é que é? Né? Deus vai mandar um dilúvio. Deus falou comigo. O Deus que criou tudo vai mandar um dilúvio. Mandou construir a arca, irmão. No dia de hoje, chamava de quê? Maluco. Mas Noé sabia que ali era Deus realmente. Não era a voz da mente, perturbação, né? O demônio. Ele sabia que era Deus. Tu quer se salvar, Noé? Quer se salvar, Noé? Então obedeça a minha palavra. Deus está falando, viu? Você quer a salvação? Você quer sair desse mundo e morar no céu? Que não tem palavra para dimensionar o céu, irmão. Não tem. Pode botar no teu coração isso. Você não vê aqui, ó, carro de luxo, não é? Né? Mansões, se ou não? Cara com piscina, isso, aquilo, outro. A glória desse mundo. Igreja, a palavra está dizendo que nada deste mundo pode se comparar com o que está preparado, com a glória que deve ser revelada, com o que está preparado para aqueles que amam Jesus. Quem é que está amando Jesus? É aquele que guarda a sua palavra, é aquele que está sofrendo por amor de Jesus e por amor da palavra. Está dando testemunho para o mundo. Ali é um servo de Deus, ali é um crente, ali é um cristão, ali é uma serva do Senhor, que o mundo está observando em você. Então nós precisamos dar testemunho de novo nascimento, porque o velho homem praticava tudo que não presta, matava, roubava e destruía. A velha mulher a mesma coisa. Pode ver, tinha irmã que era brava, que era beleza. Pisasse no pé dela, ela pisava 5 vezes mais. Hoje é diferente. O homem é a mesma coisa, era brabão, como nada de ninguém. Se vier quente, eu vou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo, meu brother. Pode vir quente que eu estou fervendo. Quando vem para Jesus, o cara fica um cordeiro. Porque ele teve, não é porque ficou mole, não. É porque ele teve encontro com Cristo, irmão. Ele teve encontro com a palavra. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. O cara nasceu de novo. Então, se ele nasceu de novo, é novo nascimento, é novidade de vida, é andar em conformidade com os preceitos bíblicos da palavra de Deus. Paulo antes era Saulo, de Saulo passou para Paulo. A palavra Paulo significa o menor. Então olha o que Jesus fez. De perseguidor, de um homem mau, cego, passou agora a ser um apóstolo, um homem de Deus, um homem que amava verdadeiramente as pessoas, um homem que saía em busca de almas para povoar o céu. Então que você guarde essa palavra no seu coração, irmão. Está aqui, ó, a turma ali murmurando, Poxa, é santo, está no meio dos pecadores. Não, rapaz, vocês não estão com nada. Jesus das palavras, vocês não estão com nada, rapaz, não. Esse povo, eu vim para os pecadores mesmo. Eu vim para os perdidos. É isso que ele está dizendo aqui no texto. E quando ele estava ali, ele é santo, como é que está sentado? Está sentado com o pecador. Ele vai estar sentado com quem? Com o justo? Ele veio para os pecadores mesmo. Então ele sentava no meio dos pecadores e começava a ensinar. Olha que Jesus lindo. Não fazia acepção de ninguém. Atos 10:34. Pedro abriu a boca e disse: reconheço por verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Para salvação não, Ele quer salvar todos os irmãos. Ele não quer saber se é prostituta, se é prostituto, se é ladrão, se é homicida. Ele não quer saber se está no homossexualismo, no lesbianismo. Ele não quer saber se é um ladrão. Pode ser o pior pecador, pode ser o pior malfeitor. Jesus ama ele, Jesus ama ela, e Jesus quer salvá-lo. Glória a Deus, aleluia. Pessoas na igreja e fora da igreja podem
pode rejeitar Jesus, não, Senhor. Talvez algum líder, né, aí religioso, né, alguém aí despreza. Jesus não despreza. Jesus não despreza, irmão. Ele ama. Agora, esse mesmo Jesus que ama e que abraça, ele fala de inferno. Esse mesmo Jesus que fala de céu, que abraça, que ama, ele também fala de inferno. Ele também fala de condenação. Ele também fala de sofrimento eterno. Não é isso que ele quer para mim e para você. Guarde a palavra, igreja. Não é isso que ele quer. Qual é o caminho que nós estamos? Estamos no caminho da luz? Estamos no caminho de Deus? Estamos no caminho do Senhor? Então vamos perseverar. Vamos continuar o quê? Continuar firme. Tropeçou, pisou na bola, pecou, se humilha que Deus perdoa. Não estou dizendo que você vai estar procurando pecar, né? Desculpa a expressão, o termo que eu vou usar aqui, vulgar, porque aí já é safadeza. Pecar hoje, para amanhã pecar de novo e pecar de novo continuar. Aí tem que tomar vergonha na cara, desculpa, mas tem que falar. Aí você tem que tomar vergonha na cara. Então tem coisas que a pessoa precisa de uma libertação. A pessoa quer sair, mas não consegue. E ela está, meu irmão Edson, ela está orando para Jesus libertar. É algo que a pessoa está aprisionada, está orando para Jesus libertar. Mas tem coisas na minha e na tua vida, irmão, que é questão de... Tem a palavra, não, é questão, né? Deixa eu ver se a palavra chega aqui na mente, sabe? É questão de comportamento, né? É comportamento, é questão de comportamento. Nós precisamos mudar o nosso comportamento, né? Mudar o nosso comportamento, de um comportamento de um homem mudando, de uma mulher mudando, mesmo dentro da igreja, para o comportamento de um homem cristão e de uma mulher cristã. De um homem e de uma mulher, né? De uma pessoa que tem um comportamento anticristão para uma pessoa que tem um comportamento cristão, de acordo com a palavra. É isso que Jesus quer. Então, Jesus liberta. Tem coisa que ele liberta, né? Do opressor. Que Jesus veio para libertar do opressor, que é o diabo. Ele veio para desfazer, 1 João 3,8. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para libertar do opressor, que o diabo oprime, irmão. O diabo, ele oprime. O diabo não ama ninguém. O diabo não ama ninguém. O diabo não quer ver o bem de ninguém, não. Não se engane e não se deixe ser enganado, porque Apocalipse 12,9 diz que ele é o enganador do mundo. Em João, Jesus fala que ele é homicida desde o princípio, desde o começo do mundo. Então, João 10,10, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ele não ama ninguém. Agora, ele diz que ama. Ele não ama ninguém, ele odeia o ser humano. Ele odeia a criação de Deus. Tudo que Deus criou, o diabo odeia. Tudo que Deus criou, irmão Tayane, o diabo odeia. Tudo, absolutamente tudo, o diabo odeia e o diabo quer destruir. Mas Deus, ele é maior. Só tem duas coisas que Deus criou: a família e a igreja. A igreja e a família. Na terra, Deus só criou essas duas coisas: a família e a igreja. A igreja e a família. O diabo odeia o homem, porque o homem é a imagem e a semelhança de Deus. O homem que eu falo é o ser humano. O homem e a mulher, sexo masculino e feminino, os dois são imagem e semelhança de Deus. Tanto o homem quanto a mulher. É a imagem e a semelhança. É a imagem e a semelhança de Deus, o homem e a mulher. E o diabo, irmão, ele odeia. O homem é a coroa da criação de Deus. É a coroa de tudo que Deus criou. O homem é a coroa da criação. Imagina, tudo que ele criou lindo, belo, perfeito, o homem coroou a criação.